Imagine isso, a 100 quilômetros dentro do espaço aéreo ucraniano, um Saab 340 de fabricação sueca, uma aeronave lenta, mas muito capaz, com um enorme radar acoplado em sua fuselagem, detecta um contato. Desta vez, é um Su-35 russo, um dos caças mais capazes da Força Aérea de Vladimir Putin. Ele acabou de decolar do outro lado da fronteira. O Saab não dispara nenhum tiro. Ele não pode e nem precisa. Ele apenas observa, rastreia e silenciosamente repassa o quadro tático para um link de dados seguro que vai para um F-16 ucraniano que está esperando em posição, caçando. O piloto do F-16 nunca precisa necessariamente se expor porque está recebendo as informações diretamente daquele Saab. O alvo vem direto para ele, já marcado, já com a distância calculada, já liquidado, mas o piloto do flanker ainda nem sabe disso. Um AIM-120 depois, e agora esse piloto vai saber que foi a mais nova vítima daquele F-16 ucraniano. O Su-35 cai a 8 milhas da fronteira russa. O piloto russo se ejetou, foi resgatado e vai viver para voar outro dia, mas a mensagem foi clara e direta. O F-16 ucraniano voltou para casa sem nada além de um relatório de missão, um pouco de história e provavelmente um símbolo sendo pintado no seu jato. Porque ontem o presidente do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane, disse aos legisladores dos Estados Unidos algo que nunca havia sido dito a eles antes. Até agora, vamos ouvir. Então, prestem atenção, pessoal. Aqui estamos no X, o presidente do Estado-Maior Conjunto, o principal general militar dos Estados Unidos, vai dizer isso sobre o F-16 ter abatido um jato russo. Destaco que recentemente ocorreu a primeira vitória aérea. Um F-16 ucraniano abateu um caça russo. Vamos ouvir isso mais uma vez? Destaco que recentemente ocorreu a primeira vitória aérea com um F-16 ucraniano abatendo um caça russo. Uau! Então toda a cooperação que a Ucrânia está fazendo vai ainda mais longe. Dá uma olhada nisso. Este vídeo mostra as forças especiais ucranianas. Hackers ucranianos e especialistas em inteligência interceptaram parâmetros de controle e alteraram dados operacionais do sistema de defesa aérea BARS Moscou, usando drones e técnicas de invasão. Eles exploraram vulnerabilidades de software para enganar a defesa aérea russa em Moscou, fazendo-a identificar seu próprio caça avançado como ameaça, resultando no disparo fatal. Essa operação sem precedentes resultou na destruição completa de um caça furtivo russo Su-57, avaliado em mais de 100 milhões. Bem, não é exatamente furtivo, é mais como um caça de quarta geração Plus. Então, essa equipe enganou as próprias defesas aéreas da Rússia para que abatissem um Su-57. Então, é um incidente diferente daquele em que o F-16 abateu o Su-30 ou o Su-35 russos. No momento, a Ucrânia está esmagando a força aérea da Rússia, deixando o país atônito. A Rússia está perdida, principalmente ao ver seus próprios mísseis usados contra seu caça mais avançado, como a Ucrânia fez. E essas imagens aqui são do dia 23 de julho, mostrando a queda do caça russo Su-57 em Moscou. Relatórios dizem que o piloto se ejetou em segurança. Este é o caça mais avançado do país. Este aqui, você pode ver que ele é relativamente furtivo. Eles também têm versões de 2 assentos dele, grandes entradas de ar. Este é o jato que Moscou não quer perder. O fato das operações especiais ucranianas terem invadido as defesas aéreas da Rússia é um grande golpe para a força aérea russa. E você pode ver as chamas queimando ao fundo. Su-57 abatido. Isso é uma grande vitória para a Ucrânia neste momento. E aqui está o Su-57, um jato muito capaz. Esta animação mostra o tipo de coisa que ele realmente consegue fazer, como em Top Gun, Maverick. Este é o jato em que apostam para mostrar sua tecnologia mais avançada. Então, o fato de um F-16 ter derrubado o Su-30 ou Su-35 e depois as defesas aéreas terem sido hackeadas, derrubando um Su-57, a Rússia está em modo de pânico total agora. Então, ele disse que o primeiro abate Arar, onde um F-16 ucraniano abateu um caça russo, foi a primeira vez que um jato de fabricação ocidental nas mãos dos ucranianos venceu uma luta contra caças russos em toda a guerra entre Ucrânia e Rússia. Hoje à noite, vamos analisar exatamente como esse abate aconteceu. O que a Ucrânia faz com sua força aérea hoje? Como o F-16 e o avião radar sueco atuam juntos e por quê? A Força Aérea da Rússia, no papel ainda uma das maiores do mundo, está tendo dificuldades para parar a Ucrânia, seus F-16 e outros caças? A guerra já dura mais de 4 anos e consumiu centenas de aeronaves dos dois lados. E durante quase todo esse tempo, os caças ocidentais nas mãos dos ucranianos têm atuado na defesa, abatendo mísseis e drones, sem nunca realmente enfrentar os caças russos
diretamente até agora. Acontece que esse ataque realmente aconteceu em 8 de julho e só está sendo divulgado agora. E hoje você vai receber toda a análise detalhada. A mídia ucraniana rastreou o ataque e a derrubada para o dia 8 de julho no leste da Ucrânia, onde o Su-35 russo foi abatido em um confronto que fontes russas, incluindo um canal pró-guerra no Telegram, realmente confirmaram por conta própria. O próprio pessoal de Moscou admitiu a perda. Dizem que o piloto se ejetou e foi resgatado. E eles descreveram uma batalha envolvendo várias aeronaves ucranianas, além de uma bateria de mísseis Patriot, atuando no mesmo confronto, então encurralando aquele jato russo com o AMRAAM do F-16 e a bateria de mísseis Patriot. 2 semanas de silêncio depois disso. E então, ontem, isso se tornou oficial no mais alto nível, com o presidente do Estado-Maior Conjunto diante do Congresso, confirmando como a primeira derrubada aérea confirmada por um caça ocidental na Ucrânia desde que entrou em serviço lá. O general Kane não só relatou a derrubada, mas também usou como prova. Prove com suas palavras que as defesas aéreas em camadas da Ucrânia e os sistemas de mísseis superfície-ar funcionam juntas e são muito úteis. Isso não é uma narrativa vinda de Kiev. Este é um general de alto escalão das Forças Armadas dos Estados Unidos colocando sua assinatura. Tenho quase certeza de que é chamada de John Hancock quando eles assinam algo, colocando seu nome nisso na frente de advogados. É Herbie Hancock. Sim, está escrito Herbie Hancock. Mas pense exatamente no que aconteceu aqui por um segundo. Um país que há 18 meses quase não tinha caças, realizando patrulhas aéreas de combate. Reuniram um caça ocidental, um avião de radar ocidental e um sistema de mísseis dos Estados Unidos no mesmo confronto. E derrotaram um jato russo que pesa quase o dobro de um F-16. Quero dizer, quando você olha para esses Su-30 ao lado de um F-16, é simplesmente insano o tamanho deles. Mas isso não aconteceu por acaso e também não aconteceu da noite para o dia. Isso ocorreu porque cada parte do treinamento e equipamento ocidental enviado para a guerra nos últimos 2 anos se encaixou exatamente na hora certa para tornar isso possível. A Rússia enviou um caça despreparado para o confronto, enquanto um F-16 ucraniano surgiu com um canhão de 20 milímetros. Como um caça russo de 4ª geração, operado por um país com força aérea muito menor que a da Rússia, consegue vencer. Vamos ver o que a Ucrânia realmente está pilotando. Os F-16 chegaram em 2024 depois que aliados da OTAN treinaram os pilotos ucranianos do zero. Nos últimos 2 anos, eles atuaram principalmente na defesa, abatendo drones e interceptando mísseis russos, limitados inicialmente pela falta de mísseis. Isso merece reflexão. Os pilotos ucranianos de F-16, voando um dos melhores caças do mundo, usavam-no quase só para abater drones baratos do tipo Shahed e mísseis de cruzeiro, devido aos estoques de mísseis disponíveis e ao cenário tático. Atualmente, acredita-se que a Ucrânia opere cerca de 39 F-16, eles já perderam 3 deles e a Bélgica vai enviar mais 7 este ano, com o compromisso de eventualmente transferir toda a sua frota de 43 jatos e migrar para os F-35. O presidente Zelensky tem, repetidamente chamado, o F-16 de uma das ferramentas mais importantes da Ucrânia contra ataques aéreos russos, e esse ataque e destruição do jato russo é exatamente o motivo disso. Isso acabou de provar que esse jato pode fazer mais do que apenas derrubar mísseis de cruzeiro e drones baratos. Ele pode vencer lutas de curta ou longa distância contra caças russos mais pesados e de maior alcance. Ninguém comenta essa parte, que para mim é a chave por trás dessa cadeia de direcionamento. O Saab 340 de alerta aéreo antecipado, AEBAB-1C, para quem gosta de siglas, Sistemas Aerotransportados de Alerta Aéreo Antecipado e Controle. A Suécia entregou 2 desses para a da Ucrânia. Não é um caça, não é glamuroso, apenas uma aeronave com um radar enorme preso em cima dela. E esse radar pode rastrear alvos a 300 a 400 quilômetros de distância, ou até mais. E eles conectam isso diretamente aos F-16 e Mirage 2000 da Ucrânia pela rede Link 16 padrão da OTAN. O que isso significa na prática é que o F-16 não precisa mais sair procurando combate. O cenário já está claro para o piloto de caça. O Saab encontra um alvo primeiro, bem fora da zona de ameaça, passa a solução de tiro para o F-16 e o F-16 já chega sabendo exatamente para onde apontar o nariz e quando puxar o gatilho. Essa é a tática que se acredita ter derrubado esse Su-35.
Relatos indicam que o Saab detectou o caça russo de longe, coordenou a interceptação e provavelmente houve o lançamento de um AIM-120, e o F-16 também não está operando sozinho. A Força Aérea da Ucrânia passou os últimos 2 anos construindo uma verdadeira frota mista ocidental. F-16 americanos, Mirage 2000 franceses e agora Rafales chegando, além de um futuro compromisso com o Gripen sueco. Cada uma dessas plataformas está sendo conectada à mesma rede Link 16 que o Saab utiliza, então isso não é por acaso. Isso significa que cada novo caça que chega não adiciona apenas mais uma aeronave, ele adiciona mais um nó, ao qual a mesma imagem do radar pode repassar um alvo e oferecer várias opções diferentes. Então, se a Rússia se adaptar ao F-16 ao Mirage, todos esses sistemas diferentes podem manter a Rússia na dúvida sobre o que eles vão enfrentar em qualquer dia. Então, eu já voei em missões em que trabalhei com o AWACS. O AWACS repassa alvos para você. Quero dizer, basicamente, é como te entregar a aeronave inimiga em uma bandeja de prata, dizendo exatamente onde ele está, qual é a tática dele e como ele está manobrando naquele momento. Isso dá grande vantagem a você como piloto de F-16, F-15 ou aos pilotos ucranianos de F-16. Agora, precisamos mostrar o outro lado. Então, o que a Rússia realmente tem? Não é apenas um tigre de papel. A Força Aérea Russa é muito capaz e, no papel, é uma das maiores do mundo. Esse é o ponto principal. A Rússia coloca muita ênfase em ter uma frota grande. Su-34, Su-35, Su-30, a variante Su-30 é um jato muito capaz e é enorme. Radar grande, muitas armas, mas eles dependem muito do GCI, interceptação controlada em solo. Então, os radares em solo passando informações para esses jatos são o principal recurso deles, mas esses sistemas podem ter muito mais atraso do que aquele sistema Saab de alerta aéreo antecipado. Isso são dados em tempo real, enquanto pilotos de caça russos recebem informações com minutos de atraso, o que em combate aéreo faz muita diferença. E então vocês chegaram à sessão de resumo global, meus amigos. Algumas notícias de última hora vindo do Irã agora. A campanha 14 noites os Estados Unidos estão realmente atacando fortemente o Irã. Atualizações. Centros de comando da Guarda Revolucionária Iraniana estão sendo fortemente atingidos, agora também focando nos barcos de ataque rápido. O que vimos do CENTCOM é que eles estão postando o foguete HIMARS. Então, esse é um foguete que pode entrar e atingir certos locais dentro do Irã, bem no interior do território iraniano. Então, o fato de termos caças, o HIMARS junto com drones avançados é provavelmente o motivo de tantos alvos estarem sendo atingidos em todo o Irã neste momento. E obviamente Tabriz também foi atingida, uma das principais bases da força aérea deles, com uma instalação de drones pegando fogo. Esse é um dos locais de onde eles provavelmente lançam ataques ao Estreito de Hormuz, em Tabriz. Agora, com a pista e vários bunkers atingidos, fica claro que o Irã busca colocar tudo possível no subsolo. Agora, as Forças Armadas dos Estados Unidos destroem completamente as instalações subterrâneas. O CENTCOM afirma que, nas últimas 14 noites de ataques, as Forças Armadas dos Estados Unidos estão eliminando a capacidade do Irã de ameaçar a navegação no Estreito de Hormuz. E o presidente Trump disse que o regime iraniano vai pagar 2 bilhões de dólares para realmente restaurar os navios-tanque que eles atingiram. O Irã respondeu com sua retórica habitual, afirmando que isso nunca acontecerá. Eles nunca vão ajudar a consertar os navios que eles explodiram com seus drones de $1.000. Atacar navios no Estreito de Hormuz ficou tão fácil que parece lidar com adolescentes. E é por isso que o exército dos Estados Unidos está falando com o Irã em uma linguagem que eles conseguem entender, porque essa é a única linguagem que eles demonstraram ser capazes de compreender. Então vamos ver como isso vai se desenrolar e eu vou trazer uma atualização completa para vocês em uma transmissão ao vivo. Provavelmente vou fazer essa transmissão ao vivo amanhã. Mas agora, vamos passar para a sessão de análise estratégica de xadrez 4D, porque o abate do Su-30 pela Força Aérea Ucraniana está absolutamente esmagando a Rússia. A Rússia vai tentar competir com isso. Eles têm alguns aviões radar A-50. Um deles foi abatido sobre o Mar de Azov e outro destruído no solo durante a Operação Teia de Aranha com drones da Ucrânia bem no interior da Rússia. Essas aeronaves não são algo que se construa 20 por ano, elas são caras, complexas, e a Rússia só teve algumas ativas ao mesmo tempo. Mas essa seria a comparação deles com o SOP real. Provavelmente eles tentarão colocá-los no ar ou usar alguns desses sistemas aerotransportados de alerta antecipado, já que a Força Aérea da Ucrânia tem sido eficaz em derrubar os Su-30 deles com esses sistemas. Então agora temos mais F-16 chegando à Ucrânia, eles também estão em unidades dispersas. Então esses F-16 podem decolar de uma base e pousar em outra, com centros de comando móveis e manutenção móvel.
O nível de habilidade das equipes de manutenção móvel e dos pilotos de caça, até decolando em rodovias, é impressionante. Essa é uma capacidade de outro nível que, para mim, faz a Rússia e faz o Putin basicamente questionarem se devem continuar enviando os Su-30. E com o fato de que as forças especiais da Ucrânia invadiram o próprio sistema de mísseis de Moscou, supostamente foi isso que aconteceu. E eles conseguiram abater um Su-57. Então, todas essas coisas pressionam mesmo o Putin. Talvez esse devesse ser o nome do vídeo. F-16 pressionam Putin. Parece um bom nome. O que acham? Vocês acham que veremos mais abates de Su-30, Su-35, Su-57 no conflito entre Ucrânia e Rússia? Comentem abaixo, quero saber a opinião de vocês. Me sigam no X e no Instagram, posto lá quase todo dia. Estamos viajando por Nevada, espero que estejam curtindo a vista. Até o próximo vídeo. Aqui é Max Afterburner, encerrando por hoje.